Olá, bom dia. Hoje em nosso estudo nós chegamos no capítulo 23 de Mateus. Eu sempre gosto de situar a gente ali no tempo e espaço do ministério de Jesus. Então é um capítulo que inicia com Jesus em Jerusalém, já nos seus últimos dias antes da crucificação. Ele veio de um momento da entrada triunfal em Jerusalém, da purificação do templo, de confronto com as autoridades, direta entre ele e as autoridades. E nesse capítulo Jesus inicia falando às multidões. Então ele está em Jerusalém, mas não está em um momento mais reservado ou particular com as autoridades do templo. Ele está falando para as multidões sobre como reconhecer as verdadeiras autoridades, como reconhecer maus hábitos de uma autoridade. A gente aqui faz esse estudo no sentido de entender o capítulo da Bíblia, então não vou tornar isso num vídeo de como reconhecer as autoridades. Esse vídeo, inclusive, eu vou fazer e ele vai ser postado aqui no canal na próxima segunda-feira. Sempre entra na segunda-feira um vídeo assim mais livre, às 9 da manhã, e todos os dias, às 7 da manhã, a gente tem esse estudo aqui bíblico. Então, hoje a gente vem lendo o capítulo. Essa Bíblia tem um estudo especial, que é uma Bíblia de estudo esquematizada, e vamos conversando até a gente extrair o máximo do capítulo. Então, já vou começar a leitura. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos ver já a explicação que a Bíblia traz desse trecho. 23, versículo 2. Quando Jesus falou dos líderes religiosos como intérpretes oficiais da lei de Moisés, ele confirmou que esse era exatamente o serviço que eles deveriam fornecer. Mas esses líderes estavam sobrecarregando o povo com tradições e exigências que nunca haviam sido prescritas pela lei de Deus, e as pessoas eram incapazes de carregar esse fardo. Quando ele diz aqui da cadeira de Moisés, literalmente, em alguns templos existia uma cadeira que era chamada ali a cadeira de Moisés. Mas o que Jesus quer dizer é que eles tomaram a posição de Moisés, de interpretar e ensinar o povo as leis. E isso era certo, era o que eles deveriam fazer. Porém, eles não estavam fazendo isso de maneira correta, porque eles exigiam do povo coisas absurdas que nem eles estavam dispostos a cumprir, que por trás dos panos nem eles mesmos cumpriam. Versículo 5. Os estojos de oração, chamados de filactérios, a quem Jesus se referiu, eram parte do costume da época entre judeus piedosos. Segundo Deuteronômio 6:8, eles pegavam pequenos rolos de pergaminho e os amarravam dentro de estojos em suas mãos. Aqueles que se achavam especialmente santos usavam estojos bem grandes e visíveis. Então, eles tinham essa questão de querer muito aparecer, de demonstrar publicamente, fisicamente a sua santidade, de querer parecer muito especiais próximo às outras pessoas. Versículo 5 e 7. Santidade à mostra. Todos nós gostamos de ser apreciados. Conhecemos certas pessoas cuja aprovação nos importa mais do que outras. Nos dias de Jesus, muitas pessoas religiosas realizavam suas atividades piedosas para o público. O problema, contudo, é que quando as pessoas praticam a religião para obter a aprovação dos outros, não estão vivendo uma vida santificada, estão vivendo pela aprovação humana, que é a recompensa mais barata de todas. Agradar a Deus é o que verdadeiramente importa. Então, eles viviam
suas religiões em busca de um retorno muito barato, como diz esse trecho aqui, que era a aprovação humana, a aprovação de outros homens. Enquanto o que importa realmente é a aprovação de Deus, o ser visto pelos homens, o ser apreciado pelos homens, o ser chamado de mestre pelos homens, nada disso importa. E Deus diz que nós nem temos essa autoridade para ser chamados de mestres ou de pai. Nenhum líder que age assim está agindo de acordo com a vontade de Deus. Aquele que se exalta demais, que se santifica demais, que se preocupa demais ali com a aparência, em aparentar ser muito melhor do que os outros, abre o olho, porque esse não está cumprindo com a vontade de Deus. Ainda tem aqui do 8 e do 10. Dentro do contexto de advertir os líderes religiosos contra o mau uso da sua autoridade, Jesus alertou os seus seguidores a não assumir títulos elevados no intuito de criar uma elite religiosa. Deus dá diferentes papéis para o seu povo, mas todos são iguais em Cristo. Então, nesse momento, ele está advertindo aos seguidores dele mesmo, aqueles que acreditam nele, inclusive os próprios discípulos, de que Jesus estava ali formando uma nova igreja, né, a verdadeira igreja. E ele já estava advertindo de que eles não formassem nessa nova igreja essa elite religiosa, que eles não quisessem cargos elevados. A gente viu alguns capítulos antes, né, Tiago e João buscando de Jesus o assentar-se à direita e à esquerda. Então, Jesus está advertindo já contra isso, porque ele já percebe isso crescendo no coração humano. É inerente de nós o pecado. Enquanto que no verdadeiro reino, na verdadeira igreja, o maior é aquele que serve. Pelo olhar de Deus, o maior é aquele que serve. Vou continuar então a leitura. Várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízos muito mais severos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Porém, quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais de que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víbora. Como escapareis da condenação do inferno?
Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Nesse trecho a gente vê uma sequência de ais. Vamos ver a explicação que a Bíblia traz, mas eu quero ir quase que esmiuçando ai por ai, né, do que Jesus cita aqui. No Antigo Testamento havia a provisão de se entregar 1/10 da produção agrícola aos levitas, que então faziam a distribuição disso conforme o necessário, sendo que 1/10 dessa soma se destinava ao templo. Jesus ressaltou que, apesar de os líderes religiosos darem a 10ª parte até mesmo das ervas de jardim, de temperos, muitas vezes ignoravam as questões mais importantes. Ele diz aqui que esses líderes religiosos se preocupavam com miudezas, com detalhes que não eram importantes na lei. Eles estavam entregando o dízimo até dos temperos, de coisas muito pequenas, mas coisas muito maiores, muito mais importantes, como ter misericórdia, como ser justo, eles estavam deixando de lado. Aí ele explica o versículo 24. Tanto o mosquito como o camelo eram animais considerados cerimonialmente impuros. Jesus usou essa divertida imagem para mostrar novamente como os líderes religiosos dedicavam tanta atenção às questões pequenas para não se tornarem impuros e, ao mesmo tempo, ignoravam questões verdadeiramente importantes. 25 e 26. A santidade começa no coração. As pessoas usam diversos padrões para avaliar-se. A maioria quer sentir-se atraente, poderosa, humilde e sincera ao mesmo tempo. Muitas vezes essas imagens externas são erroneamente utilizadas para medir a vitalidade espiritual. A verdadeira santidade vem de dentro, do que está no coração. Ao cultivar o crescimento espiritual daqueles que estão sob seu cuidado, certifique-se de não se focalizar em meros aspectos externos, mas focalize primeiramente as coisas que vão afetar o coração, a atitude e o espírito, o coração o campo interior. Se o interior estiver entregue a Deus, então o comportamento externo também estará. Eu vou lendo, então, com vocês novamente aqui os ais, para a gente esmiuçar cada um deles, porque tem alguns detalhes aqui que são muito interessantes. E ele começa assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Então Jesus está advertindo de que ai desse líder que age assim, porque além dele não entrar, ele está impedindo outras pessoas também de entrarem, porque ele não está ensinando o que é certo, está conduzindo outras pessoas ao inferno. O segundo ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Hipocrisia, eles viviam muito essa hipocrisia. Então, eles tomavam o que era das viúvas, deixavam as viúvas em sofrimento, mas justificavam isso fazendo longas orações, talvez pelas próprias viúvas, eu não procurei ler muito esse contexto, como que extorquir delas o que elas tinham, o pouco que elas tinham, para que eles fizessem longas orações por elas. Será que a gente vê isso hoje nas igrejas? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes maior do que vós. Eles percorriam, eles iam atrás das pessoas, eles vigiavam as pessoas para que elas se tornassem prosélitas, ou seja, aqueles seguidores da lei, cegos que tomam muito cuidado com as suas atitudes, se sentem santas demais e eles tornavam esses prosélitos, mas esses prosélitos ficavam 2 vezes pior do que eles mesmos. Por quê? Porque o discípulo ele vai tentando alcançar o mestre. Então, eles procuravam fazer mais do que aquele mestre para que eles se tornassem iguais, né? Ou até maiores que os mestres.
Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santificou o ouro? Eles sempre puxam para o homem, né? Puxam para o que tem o dedo do homem. O templo ali ele representava a presença de Deus. O ouro representava o que eles pensavam ser as bênçãos de Deus sobre os homens, né? Então, o homem que tinha muito ouro, ele era mais abençoado. Por isso, eles criam que o ouro do santuário, as bênçãos de Deus ali, eram mais importantes do que o próprio santuário, do que a presença de Deus. A mesma coisa com as ofertas. A oferta que o homem trazia era mais importante do que o altar que santificava aquela oferta. Eles torciam tudo, todas as mensagens deles eram distorcidas para que o homem passasse a estar no centro de todas as mensagens. Será que a gente vê isso hoje? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do cominho, do entro, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes. Disso a gente já falou. Isso fala muito da gente filtrar aquilo que tem sido prioridade na nossa caminhada cristã. Isso fala muito para nós do que tem sido prioridade na nossa caminhada cristã. A gente tem estado na igreja todos os domingos, a gente tem frequentado todas as reuniões da semana, a gente tem se preocupado com a roupa que usa, com o sapato, se o nosso sapato está tão brilhante quanto o da irmãzinha, se a nossa saia é mais rodada que a saia da irmãzinha, se a nossa aparência está boa, está perfeita. A gente se preocupa com pequenos detalhes e o que é importante está ficando de lado, que é o realmente servir no reino, servir como Cristo ensinou, amando o próximo como ama a si mesmo, amando a Deus acima de todas as coisas. Ai de vós, escribas de fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina. A mesma coisa. As pessoas hoje têm se preocupado muito com a aparência. Você chega em igrejas em que o líder, né, o líder já começa falando das questões externas do carro, se você tem o carro do ano, se a sua casa é uma casa bonita. Começou falando assim, já levanta a orelha para prestar atenção, porque geralmente isso conduz a um caminho que não é o que Jesus quer. Aí continua a mesma coisa, falando dos sepulcros caiados. Os sepulcros, eles eram caiados para que as pessoas não corressem o risco de encostar nesses sepulcros, porque eram nas montanhas, né, a maioria. Então, para as pessoas não terem o risco de tocar e ficarem impuros, eles caiavam. E por fora eles caiavam passar cal, por isso ele ficava branquinho. E aí por fora eles ficavam bonitos, mas por dentro existia todo tipo de imundícia. E era o que acontecia com aqueles líderes religiosos. Quem olhava de longe aquela figura linda, com aquelas roupas perfeitas, muito limpo, lavavam as mãos, cumpriam rituais de lavagem do corpo, de purificação. Então quem olhava por fora quase que reluzia, né? Mas por dentro o que habitava neles era inveja, era egoísmo, era orgulho, o que Jesus, é óbvio, não aprova. Outro ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no dia de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Eles vão lá adornar, limpar os túmulos dos profetas antigos que foram mortos, e eles falam: se fosse a gente lá naquela época, a gente não teria errado, não teria matado os profetas como nossos pais fizeram. Só que Jesus está falando, eles estão ali prestes a fazer a mesma coisa. Eles não aceitaram o próprio Filho de Deus, não enxergaram o próprio Filho de Deus. Hipócritas demais. Mas Jesus não falava isso aqui tudo com raiva deles. Jesus queria que eles abrissem os olhos. Ele continuava dando oportunidades, ele continuava enviando os profetas, mas eles não queriam enxergar, porque eram hipócritas, eram cheios de si mesmo, só queriam o bem material, queriam status. E ele deixa bem claro aqui no finalzinho desse pedaço, no versículo 36, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Está falando que vocês vão fazer a mesma coisa, vocês estão fazendo a mesma coisa. Mas o orgulho deles ali, já tomados de um orgulho absurdo, eles não conseguem enxergar. E faltou eu ler o último trechinho aqui, a última perícope, que é o lamento sobre Jerusalém, versículo 37.
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem o nome do Senhor. Jesus aqui lamenta profundamente pela atitude de Jerusalém, né? Quando tem essa repetição, Jerusalém, Jerusalém. Quando a gente chega a falar assim com alguém, é porque você já tentou conduzir aquela pessoa de todas as maneiras e a pessoa se recusa a ouvir ou a se acertar. É o que estava acontecendo com Jerusalém. E, de fato, Jerusalém, tanto fisicamente se torna deserta, porque isso pode estar se remetendo à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano mais ou menos 70 depois de Cristo, quando Roma destrói Jerusalém, e também com certeza está falando do deserto espiritual daquelas pessoas que não conseguem reconhecer a Jesus como o Cristo verdadeiro e que vão permanecer assim até que um dia todos dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Gente, que capítulo intenso, lindo, traz muito ensinamento para a gente sobre liderança, sobre como reconhecer uma verdadeira liderança, mas também sobre nós termos cuidado de não sermos esses líderes maus. Capítulo primordial para quem trabalha aí com liderança. Esse canal aqui eu tenho procurado muito trabalhar nesse sentido, até estou dando uma reformulada aí no canal. Eu focava muito no ministério infantil, que é o meu ministério na igreja, mas eu estou ampliando esse leque. A gente vai começar a falar muito sobre liderança no geral, não só sobre liderança, mas sobre discipulado, sobre como conduzir um bom discipulado e também sobre a nossa fé prática do dia a dia. Tudo isso vai surgindo aqui na leitura bíblica diária, também nesses vídeos especiais que eu faço na segunda-feira. Então me acompanha aí no canal, se inscreve, compartilha esse devocional com alguém. Mas agora eu vou fazer as minhas anotações aqui e já volto com esse resumo para a gente fechar o assunto bem amarradinho na nossa mente. Então, a leitura do meu resumo aqui, pessoal, o que eu entendi com as minhas palavras. Mateus 23. Jesus se dirige às multidões com a intenção de abrir-lhe os olhos para reconhecerem quem são os líderes religiosos a quem ele tem seguido, a quem elas têm seguido. Jesus descortina todas as intenções dos corações desses líderes e toda a hipocrisia escondida sob rituais vazios e lindas vestes que tinham por objetivo a própria glória e exaltação. Jesus traz nesse capítulo um verdadeiro manual para reconhecimento das verdadeiras lideranças, mostrando que não é uma verdadeira liderança. Jesus censura os escribas e fariseus e também chama a atenção de toda Jerusalém, não porque Jesus quisesse afastá-los do reino, mas, por amor, ele dá a eles mais uma oportunidade para enxergar os próprios erros e corrigir-se. Então, que a gente não veja essas últimas atitudes mais exaltadas de Jesus como um ato de raiva daquelas pessoas, como se Jesus estivesse chateado porque eles o estariam levando para a cruz. Não, Jesus até o último instante ele age por amor a nós. Em todas as situações, ele age por amor a nós. É isso, gente. Esses foram os ensinamentos obtidos hoje nesse capítulo. Amanhã estaremos aqui de volta com o capítulo 24. Não deixem de acompanhar amanhã às 7 horas da manhã. Deus abençoe a todos.